Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Renan Fux, ele que foi aprovado no 31º Exame de Ordem. Renan, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho como foi a sua preparação para o exame da OAB. Parabéns por essa conquista. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, quando você concluiu a sua graduação. Obrigado, Thaís. Tudo bem? Olá, todo mundo. Meu nome é Renan, né? Eu tenho 36 anos, sou de Santos, São Paulo. A minha história com a ordem é um pouco diferente aí do tradicional. Eu já estou formado já há algum tempo, já me formei em 2007, mas por uma série de fatores aí profissionais, na época eu estava na época da faculdade, eu estava trabalhando numa instituição financeira e lá permaneci durante um bom tempo. Naquela oportunidade, eu tive que aguardar um pouco até poder fazer o exame da ordem, tá? Uhum. Então, era uma coisa que eu sempre tive a vontade de fazer, mas por uma questão profissional eu tive que aguardar até agora para ter essa oportunidade. Uhum. E, Renan, durante a sua preparação para esse exame, você precisou conciliar os estudos com, você já comentou que com faculdade não, você já havia terminado, mas com o trabalho, com outros projetos pessoais? Sim, eu trabalhava em outra empresa já, né, e estava cursando um curso de pós-graduação, inclusive em direito tributário, né, então eu estudava à noite, o tempo que era possível. Nesse período aí foi um pouco conturbado, porque após a decisão de me inscrever no exame, começaram a aparecer diversos treinamentos dentro da empresa e aquilo ali acabou tomando muito meu tempo. Então foi um Uhum. pouco conturbado nesse sentido. Depois acabou tendo a questão da pandemia e também acabou sendo um grande obstáculo. Uhum. A gente até vai conversar mais um pouco sobre essa experiência, né, de fazer prova durante esse período de pandemia, como manter a rotina de estudos, né, com essa incerteza da realização de prova. Eu acredito que para o próximo exame as coisas vão ser mais fáceis ou menos difícil, né, tendo passado essa já experiência desse exame, mas você foi o primeiro a fazer, né, o exame de ordem durante o período de pandemia. E falando ainda do exame, né, antes da gente entrar nesses detalhes, né, nessa questão da pandemia, foi a primeira vez que você prestou o exame ou já tinha prestado antes? Não, quando eu saí da faculdade, logo em seguida, eu prestei um exame, ali acabei não tendo êxito, até pela questão profissional, assim, não era uma coisa que eu estava tão motivado, eu já sabia já que não teria continuidade, né, pelo menos naquele momento. Uhum. Então acabou não dando certo, e aí eu resolvi aguardar, e só agora, quando possível, que eu vim realizar esse aqui. E o exame de ordem, né, ele tem um grande diferencial, porque apesar de ser um concurso, posso dizer uma seleção, né, onde serão aprovados aqueles que conseguirem, né, realizar a prova de acordo com a nota, né, com os pontos que são exigidos, ele não tem quantidade, né, de aprovações. Então, todos que alcançarem o objetivo da prova serão aprovados no exame de ordem. Então, eu digo que é uma competição com você mesmo, né, porque não tem concorrentes, não tem número de vagas. Então, qual foi a sensação na hora que você viu que tinha sido aprovado, né, que venceu essa batalha contra você mesmo, contra a banca, e que estaria logo em mãos aí a sua carteirinha da OAB? Foi uma sensação muito boa, né? Foi uma sensação de dever cumprido. É, eu sou uma pessoa que, quando eu assumo um compromisso, eu sigo ele até o final, até conquistar aquele objetivo. Então, foi gratificante, ainda mais esse período em que foi realizado. Foram tantas dúvidas, foram tantas incertezas. Foi um grande sentimento de dever cumprido ter passado por toda essa etapa. E falando especificamente da primeira fase, Renan, foi quanto tempo de preparação? E durante esse tempo, como que ficou a sua vida social? Você já comentou que teve que conciliar, né, com trabalho, com outro tipo de estudo, né? Então, como que ficou a sua vida social e quanto tempo foi de preparação para a primeira fase? A primeira fase, na verdade, eu tive a notícia do exame, eu não estava mais acompanhando, eu vi por acaso na internet. Eu lembro que era ou o último ou o penúltimo dia para se inscrever. Aí fui lá, me inscrevi. Aí o que aconteceu foi que ali tinha uma janela de tempo para estudo.
Mas como eu estava trabalhando, estava cursando pós, eu falei assim, eu vou ter que me esquematizar aqui para conseguir conciliar o estudo, né? Estudar à noite, estudar nos horários disponíveis, horário de almoço, esse tipo de coisa. Foi um pouco conturbado, assim, rapidamente tentar se esquematizar para fazer um planejamento de estudo. E, no fim das contas, eu acabei tendo mais uma surpresa, porque no decorrer desse período foram surgindo vários treinamentos. Eu lembro que, inclusive, na primeira fase, eu fui mandado, 2 semanas antes da prova, da primeira fase, eu fui mandado para um treinamento num outro estado, no Paraná, né? Eu sou daqui de São Paulo, fui para o Paraná, e era um lugar que não tinha uma conexão muito boa com a internet, e, assim, então foi assim que foi bem complicado nesse sentido, porque era uma coisa que não estava no meu planejamento, né? Então tive que fazer algumas adaptações aí em cima da hora com relação a isso. Na segunda fase, né, tempo não foi problema, porque a prova foi adiada, né, que deveria ter acontecido em março, foi acontecer só em dezembro, devido à pandemia, mas eu acho que ao mesmo tempo, né, que você teve esse período a mais para estudar, a incerteza aumentou, a ansiedade deve ter aumentado também. Então, como que você fez para manter os estudos, manter a rotina durante esse período de incerteza? Durante algum momento, você chutou o balde e falou, não, deixa eu não estudar, deixa eu ver como é que vão acontecer as coisas, para depois retomar, ou você conseguiu se manter constante nos estudos para a segunda fase, até a remarcação da prova? Que, como eu disse, era para ter acontecido em março, né? Como você comentou, foi acontecer só em dezembro. Sim, no primeiro momento, a gente estava seguindo ali, já era previsível, já que ia haver o primeiro cancelamento. Apesar da questão da pandemia, sim, com relação ao estudo, eu imagino que tenha sido positivo, porque, ao menos para mim, estava bem tumultuado de conseguir cobrir todo aquele conteúdo de estudo. Então, eu pensei no aspecto positivo de ter mais tempo em conseguir estar vendo toda a matéria que tinha que ver. Tá? Depois teve um segundo cancelamento, né? E até pelo andar da carruagem, da pandemia, as notícias que a gente via, até mesmo no dia a dia, o meu dia a dia ali no trabalho, vendo as coisas acontecendo ali no mundo, ali deu uma desanimada boas, porque aí já começou a criar uma grande incerteza de quando isso aí ia ter um fim. E eu lembro que no decorrer do ano foram vários cancelamentos, já nem lembro mais ao certo quantos foram, mas foram vários, né, porque era sempre remarcado para logo em seguida. Então vinha já o cancelamento. Nesse período eu tentava manter uma constância no estudo. Foi super importante o professor Rodrigo, né? Eu optei por tributário, e o professor Rodrigo, ele foi uma peça-chave aí, porque a gente manteve contato ali com ele, ali dentro da monitoria. Ele foi incentivando a gente, ele que deu, quando chegou um determinado momento, ele que deu ali, falar assim, olha, agora realmente vai acontecer, então se preparem aí quem por acaso parou ou está num nível aí mais lento, dá uma retomada, porque agora é o momento. E, de fato, realmente aconteceu como ele cantou a bola. Tá? Então, foi super importante. Eu lembro que, algumas vezes no decorrer do ano, eu tive a oportunidade de falar com ele por mensagens, e, e eu lembro que eu até comentei que, assim, a parte emocional estava sendo bem afetada, porque, assim, até dentro do meu convívio ali pessoal, eu estava tendo pessoas próximas ali que estavam tendo o Covid, e isso aí estava interferindo no meu estudo. Havia uma grande preocupação da minha parte por uma série de fatores, questão de família, enfim. Então, assim, eu sei que foi muito conturbado essa questão em manter a motivação durante todo esse período. E em relação aos seus estudos propriamente dito, né, você comentou que formou em 2007, né? Então foram vários anos aí sem lidar com algumas das disciplinas, né? A gente sabe que o exame de ordem é a cobrança, aquilo que pode ser cobrado, o conteúdo é muito grande, né? E muitos já saem da faculdade
faz a prova com muitas das matérias bem fresquinhas, né? Você teve que retomar depois de vários anos, aí imagino eu, sem ver algumas disciplinas. Então, que materiais você utilizou, né, para se garantir, para dar conta dessas disciplinas da primeira fase? Você usou PDFs, videoaulas, fez aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? E como que foi, né, retomar os estudos, rever algumas disciplinas que você tinha visto há algum tempo já na faculdade? Então, na verdade, ao longo desse tempo todo, eu realizei algumas atualizações dentro da área do direito, não de todas as matérias, mas de algumas matérias específicas. Tinha coisas ali que eram do meu dia a dia no trabalho, que eu acabava vendo algumas questões, mesmo que superficialmente. Eu tentava manter sempre, tentava sempre acompanhar questões de atualizações por sites, de vez em quando comprava um livro jurídico, dava uma lida, mas naquele momento ali da primeira fase, eu optei, como eu estava com um tempo mais apertado, eu já conhecia já o Estratégia por meio de colegas de faculdade, pessoal da área do direito, que já haviam feito essa indicação. Eu cheguei a fazer a consulta, gostei do material, mas o que pesou para mim principalmente na primeira fase, era o tempo que eu ia ter para conseguir cobrir aquilo. Ali eu tive que ter uma certa maturidade, um pouco de seriedade para falar assim, não, se eu pegar isso daqui eu não vou conseguir dar conta. Então, o que foi que eu fiz na primeira fase? Eu comecei a mapear todos os últimos exames, né? Eu peguei sites de questões e comecei a mapear tudo que era mais cobrado dentro desse universo. E comecei a selecionar ali, com relação ao custo-benefício, e afinidade também com algumas matérias, o que valia a pena eu entrar para estudar ou não. Então, feito aquele primeiro mapeamento, me tomou os primeiros dias ali, comecei a fazer o estudo por meio de lei seca e também por site de questões. Então, ia lá na questão e quando surgia alguma dúvida ou tinha algum erro ali, eu pegava, fazia anotações na própria lei seca, porque eu julgava que naquele momento seria uma coisa, eu sabia que não era uma preparação, como é que eu vou dizer, ideal, mas baseado no tempo que eu tinha disponível para estudar, era o que eu podia ser feito, seria uma coisa que seria mais eficiente, pelo menos para mim. No fim das contas, acabou dando certo. No segundo momento, já mais tranquilo, eu optei pelo Estratégia. Eu assisti uma aula no YouTube do professor Rodrigo, me identifiquei com a didática dele, contratei, né, o serviço. Até optei pela monitoria, porque como eu já estava já um tempo afastado, eu queria ter alguém que já tivesse percorrido esse caminho, me guiando aí para poder apontar o que eu estava errando e o que eu estava acertando. Tá? E aí acho que foi a melhor decisão. Você já comentou, né, que para a segunda fase você optou pelo direito tributário, mas a sua opção veio porque você queria se desafiar, uma matéria que você tinha mais dificuldade, ou é uma matéria que você já lida no seu dia a dia, ou é uma matéria que você gosta? O que você levou em consideração na hora de escolher, né, que ramo do direito optar na segunda fase do exame? Na verdade, o direito tributário era uma coisa era uma questão de afinidade, né? Eu tinha uma certa facilidade com relação ao conteúdo daquela matéria, tá? É uma coisa que eu particularmente tinha um interesse, então eu resolvi juntar aí o útil ao agradável aí, tá? Então foi isso aí que acabou pesando principalmente. Também teve a questão que eu estava realizando eu já havia iniciado uma pós-graduação em direito tributário, então não tinha como fugir disso, não tinha como ser outra matéria. Para a segunda fase dá para escolher aquela matéria que você tem mais afinidade, mas para a primeira, né, tem que fazer todos, né, tentar estudar o máximo de matérias possíveis. Você já comentou, né, que fez aí um mapeamento para ver aquilo que mais caía, para ver o que você ia enfatizar na hora dos estudos, o que você ia priorizar, e acaba tendo que priorizar matérias que talvez você não tenha tanta afinidade assim. Então, para a primeira fase, qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade e como que você fez para superar?
Então, dada essa particularidade aí do meu tempo escasso e de eu ter optado por mapear ali a prova da ordem, teve matérias que eu vi que eu não iria ter tempo hábil para cobrir aquilo ali. Teve matérias com pontuações menores, eu simplesmente optei por deixar de lado. Eu sabia que ali a minha margem de acertos, se eu fosse a fundo naquelas matérias que eu me propus a estudar, seriam suficiente para garantir a segunda fase, tá? Assim, com relação à dificuldade numa matéria específica, eu não diria uma matéria específica, mas eu diria que a minha dificuldade maior era com relação à questão da prática, a peça em si. Isso era uma coisa que eu tinha uma certa insegurança. Então, foi isso que esse era o meu maior receio, tá? Então tinha a questão de identificação da peça, os tópicos ali, como não era uma coisa que estava um pouco afastado ali do meu dia a dia, foi isso até que me levou a optar pela monitoria do estratégia. E em relação ao seu estudo propriamente dito, né, pensando tanto na primeira quanto na segunda fase, né, como que era, quantas horas por dia você costumava se dedicar, né, para a primeira fase você ia fazendo marcações, fazia resumos, fazia muitas questões, né, chegou a fazer provas anteriores, como que foi a sua preparação para a primeira fase? E na segunda fase também você chegou a estudar conteúdo ou só treinava as peças? Como foi a sua preparação, pensando em tempo de dedicação e pensando também no estudo propriamente dito? Então, com relação à primeira fase da ordem, como eu já havia destrinchado ali o que era passível de ter uma cobrança maior, eu optei por estar excluindo algumas matérias que eu julgava não ter um custo-benefício tão bom quanto outras. Ali dentro da primeira fase, meu estudo foi propriamente a lei seca, anotações que eu fazia derivadas de questões de concurso. Meu tempo ali, tinha dias que eu estudava 2, 3 horas, no final de semana eu tentava estender um pouco mais. Como eu te falei, essa série de imprevistos de treinamentos que eu passei naquele período ali acabaram me atrapalhando muito. Então, aqui foi fundamental eu ter adotado essa estratégia de ter mapeado os exames anteriores da ordem, porque isso aqui eu diria que naquele momento foi fundamental. Se eu tivesse por acaso optado por ter visto todo o conteúdo, eu tenho certeza que eu poderia até ter conseguido cobrir ele, mas eu não chegaria competitivo para ir adiante. E só em relação à segunda fase, se você optou mais pela teoria, em fazer mais peças. Com relação ao estudo para a segunda fase, já estava um pouco mais tranquilo, tá? Até por conta de já ter optado pelo curso do Estratégia, sabia que o material era completo, então optei ali por seguir de cabo a rabo todo o material. Em determinado momento, com relação ao direito material, eu identifiquei ali que de repente era possível estar pulando uma etapa do material. Entrei em contato com o professor, ele me sugeriu que fizesse simulados, e de acordo com o resultado ali do simulado, a gente iria decidir se iria direto para a peça ou não. Foi o que a gente fez, né? Então, ali ele me sugeriu que fosse diretamente para a peça, era a minha maior preocupação, meu maior receio. Ali eu peguei todas as peças, destrinchei, né? Comecei a ver a fundo, fui fazendo as marcações de todo o material, fui fazendo de uma forma com que no dia da prova eu ficasse completamente seguro com relação a qualquer peça que pudesse aparecer, tá? Então a minha preparação ali na segunda fase foi bem minuciosa nesse sentido. Falando em se sentir seguro para a segunda fase, né? A segunda fase aconteceu em plena pandemia. Como que foi a organização da prova? Você se sentiu seguro, né, em relação ao que foi adotado, né, nos critérios de biossegurança mesmo, para garantir que você ia fazer uma prova, mas que não haveria riscos ali? Então, o que você notou, né, de preocupação em relação à organização
para que as pessoas fossem fazer a prova de forma segura? Foi a primeira prova da ordem após ter começado a pandemia, né? Na verdade, foi a primeira prova a nível nacional com esse porte. Do que eu observei, ao menos aqui na minha cidade, é que foi muito bem organizado, eram poucas pessoas na sala, o distanciamento até maior do que o recomendado, né? Havia toda uma preocupação com relação ao álcool gel, temperatura, a questão da máscara. Eu me senti seguro, de fato, ali dentro, tá? Então, com relação a isso aí, eu não vi uma preocupação. Eu vi os outros candidatos bem conscientes com relação a essa questão da pandemia. E, então, assim, com relação a isso, eu achei muito tranquilo. Assim, eu não vi ali nenhum tipo de problema ocorrer no decorrer da prova. Então, você se sentiu seguro para fazer a prova? Sim, certamente. Foi muito tranquilo. Ficou até uma opcional. Quem não quisesse estar realizando naquele momento, que depois poderia estar realizando em fevereiro, se eu não me engano. A prova que eu realizei foi em dezembro. Eu não sei se isso fez com que provavelmente, claro, diminuiu a quantidade de pessoas ali realizando, mas de qualquer forma, todos os critérios de segurança ali foram seguidos. Então, tava muito tranquilo de estar realizando. Pensando tanto na primeira quanto na segunda fase, o que você acredita que foram os seus maiores erros e quais foram também seus principais acertos que você acredita que te levaram a essa aprovação? O meu maior erro, com certeza, foi, num primeiro momento, eu optei por estudar por meio de um livro, até de uma renomada editora jurídica, um livro específico para a ordem, mas logo que eu comecei eu fiquei ali uma semana lendo ele ali a princípio, mas eu vi que estava muito raso, o conteúdo não, assim, ele não cumpria o que ele prometia, tá? Então ali, eu considero aquele tempo ali que eu fiquei com aquele primeiro livro lá, eu considero um tempo perdido. Então ali eu falei assim, não, eu tenho que encontrar uma outra forma de estar buscando esse resultado, tá? Esse com certeza foi um erro que eu fui induzido a cometer, tá? Com relação aos acertos, assim, foram, eu destaco aqui alguns aqui. A questão de mapear, principalmente na primeira fase, os exames anteriores, ter aquela seriedade em saber que eu não conseguiria, com o tempo que eu tinha, cobrir todo o conteúdo. Isso aí foi um diferencial. A opção até até da questão na primeira fase de escolher o site de questões, a lei seca, isso foi um acerto naquele momento, tá? Anotar todas as dúvidas que eu tinha, todos os erros, manter uma disciplina, isso daí eu considero que foi básico para conseguir a aprovação, tá? Manter uma constância, apesar de todas as incertezas, tudo que estava acontecendo no mundo aqui fora, isso daí foi um grande desafio, considero que foi determinante, tá? Uma coisa que até uma coisa que eu recomendaria, o pessoal tem muita dificuldade em conseguir se concentrar num ambiente dentro de casa. Aqui, pelo menos na minha cidade, eu optei por procurar uma sala de estudos. Então, procurava esse lugar. Era um lugar que ali eu tinha a paz que eu precisava para conseguir manter o foco ali dentro do conteúdo do exame da ordem. Isso aí foi realmente me ajudou muito em vários momentos aqui dentro de casa, por mais que tenha um ambiente propício a estar estudando, sempre tem alguma coisa que acaba interferindo, né? Alguma coisa que interfere na concentração. Então, eu optei por procurar um lugar próprio para estar estudando. Isso eu considero que foram grandes acertos no decorrer da ordem.
Uhum. A preparação já não é fácil, né? Ainda veio aí vários obstáculos, como você disse, né? Veio aí vários treinamentos no trabalho, depois veio a pandemia na segunda fase, mas o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação para nenhum momento aí pensar em desistir, ou se pensou, né, não ter desistido, ter seguido em frente em busca da tão sonhada aprovação no exame de ordem? A caminhada foi muito difícil, né? Por várias questões. Na primeira fase, questões de treinamentos que não estavam previstos. Na primeira fase, como eu adiantei, eu estava realizando um curso fora aqui do estado. Eu lembro que retornei daquele curso no sábado à noite aqui para fazer a prova no domingo. Então foi uma correria para estar conseguindo conciliar isso aí na primeira fase. Na segunda fase, sem dúvida, a questão foi a pandemia, né? E isso foi muito difícil manter a constância nos estudos, tá? Mas como assim era uma coisa que eu já havia me comprometido que eu iria estar realizando, eu decidi focar naquilo ali e manter a constância ali, apesar de todas as dificuldades. Estava trabalhando, estava fazendo pós-graduação. No decorrer do ano, tive várias pessoas, até dentro do meu convívio de trabalho, que contraíram o Covid. Isso assim, foram momentos bem difíceis, né? Eu mesmo realizei diversos testes ao longo do ano passado para estar tirando essa dúvida se estava ou não. Tive um amigo próximo dentro do trabalho que contraiu, foi logo no começo da pandemia, ninguém sabia com que a gente estava lidando. Ele contraiu, ele teve um caso gravíssimo de Covid, foi internado, ficou entubado, teve que ser entubado, ficou algum tempo ali entubado. Aquilo ali acabou também interferindo assim, na parte emocional, né, com relação aos estudos. O fato de estar longe da família, né, os meus pais ficaram fora, num sítio da família, no outro estado, aqui do sul do país. Eu fiquei o ano todo sem ter esse contato ali. O meu contato ali era com a Marcela, a minha noiva, e o meu cachorro aqui, o Luke, né? Então, essa questão aí do isolamento, da forma que ela foi realizada, ela foi, sem dúvida, a maior dificuldade. Mas o que me motivava era todo o caminho que eu já havia percorrido, todo o tempo que eu gastei, né, nessa preparação. De certa forma, aquilo ali afetava ali as pessoas ao meu redor, seja a minha noiva naquele primeiro momento, seja a família, que eu já não conseguia dar uma atenção. Eu sabia que eu tinha que fazer aquele tempo ali valer a pena. E isso, assim, foi determinante para manter todo o ritmo de estudo e virar logo aquela página para conseguir seguir. Conseguiu seguir? Deu certo, né? E para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, Renan, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora os estudos para o exame da OAB? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, né? Para todos que desejam chegar aí aonde você chegou e alcançar, né, a tão sonhada carteirinha da OAB para aqueles que fazem direito. Então, o que você aconselharia para quem está chegando? Que mensagem você gostaria de deixar para quem ainda não alcançou esse sonho? As minhas mensagens, as minhas dicas aqui são: saiba escolher bem seu material. Tem muitos cursos muito bons no mercado hoje em dia, mas você tem que saber analisar ali se eles cumprem o que prometem. Vide o meu exemplo aqui do tempo que eu gastei num material que de repente não era tão bom, mas graças a Deus identifiquei aquele erro a tempo de corrigir ele. Uma coisa até que o professor Rodrigo sempre falava, e ele com certeza ele tem toda a razão: foco no direito material, né? Foco total no direito material. Isso daí vai te dar uma segurança, a segurança necessária para conseguir fazer uma prova tranquila. Tenha uma estratégia de estudos que seja realmente eficiente, ter seriedade ali em saber se de repente você não tem a oportunidade
de estar ali só estudando, se você está numa situação que você está trabalhando e está estudando, isso aí vai ser determinante na sua aprovação, de você ter essa maturidade, essa inteligência aí em estar realizando um planejamento. Faça muitas questões, faça peças, vá a fundo na questão da peças, claro, de acordo com a dificuldade de cada um. Seja compromissado, saiba, tudo bem que agora a gente está num período de pandemia ainda, né? Mas saiba dizer não, saber dizer não é uma coisa fundamental, assim, até para você ter um compromisso com a questão do estudo. Se você tiver insegurança em algum aspecto, e era o meu caso com relação à peça, se por acaso você tiver a possibilidade, procure um mentor, né, alguém que já tenha percorrido esse trajeto, para que possa te apontar os teus erros, para que possa facilitar de alguma forma essa caminhada, né, essa caminhada, torná-la um pouco menos densa. Isso daí com certeza vai te ajudar, tá? A minha mensagem que eu deixo para o pessoal, eu espero que ninguém passe por esse período de incertezas e dificuldades que a gente teve ao longo do ano passado e até ao longo desse ano, até o momento. Agora, graças a Deus, tem a questão da vacina, mas isso é uma coisa que ainda é incerto quanto tempo vai perdurar. Eu desejo que ninguém passe por essas dificuldades que esse pessoal que estava comigo nesse exame em particular passou, porque foi realmente uma grande batalha assim emocional em manter essa questão do estudo, que todos tenham a inteligência e a determinação aí necessárias para conseguir chegar no resultado almejado aí, que é conseguir a aprovação aí no exame da ordem. Eu quero agradecer você mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, né? Você que fez esse exame durante o período de pandemia, segunda fase, eu acredito que foi um teste, né, para a própria organizadora saber o que pode fazer diferente para o próximo, o que vai manter para o próximo. Eu acredito que isso que você passou, dessas incertezas, né, de cancelamento de prova, remarcação, cancela de novo, que isso não deva acontecer nos próximos exames, né, já que houve essa experiência bem sucedida da prova que você fez. Então, mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco aí a sua experiência. Parabéns por essa conquista. Muito obrigado, Thaís. Me despeço aqui. Agradeço aí, deixo um abraço especial. Já tive a oportunidade de conversar com ele após o resultado, com o professor Rodrigo aí, que realmente me ajudou bastante no decorrer dessa caminhada. Tenho uma gratidão enorme aí por toda a didática, toda a paixão, todo o empenho colocado naquele material. Ao longo do estudo foi uma coisa que era visível ali dentro. Tá bem? A gente que agradece a confiança, né? Tenho certeza que isso vai ser uma motivação a mais para o professor Rodrigo. Eu brinco, né, que vida de estudante, né, seja de concurseiro, ou seja para quem se prepara para o exame de ordem, com a aprovação, né, essa vida de estudo acaba por ali. Já a vida do professor não acaba, não. Tá certo que ele é remunerado por isso, mas é muito gratificante ver que todo o esforço, os momentos que ele também teve que abrir mão de estar com a família, de saídas para poder se dedicar ao material, né, está valendo a pena. Vide, né, as aprovações que vêm, como foi a sua. Então, obrigada por compartilhar com a gente, parabéns pela aprovação e obrigado pela confiança no nosso material. Eu brinco, né, que tem que ser um casamento perfeito. Precisa ter um bom material, sim, mas é preciso ter um bom aluno. E quando esse casamento vem, o resultado não pode ser diferente, senão a aprovação. É um caminho que tem que ser seguido. É uma questão de comprometimento e um pouco de determinação. Não tem outra forma de conseguir. Com certeza, obrigada mais uma vez, Renan, para você que está nos assistindo, quiser saber sobre os próximos exames de ordem, também conferir tudo o que está acontecendo, né? Dentro do mundo da OAB, dentro do mundo do exame de ordem, conferir nosso material também, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!